Olá, nossos queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Aqui, no programa Reconstruindo Emoções. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem, o seu relato, qual o seu conflito, pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, muito especial. É teólogo, instrutor, palestrante, pesquisador sobre a vida de Cristo, que é Fabrício Belotti. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Fabrício. Obrigado, era assim um prazer estar aqui. Excelente. Hoje nós vamos relatar aqui a história de Maria da Graça Silva. Ela tem 39 anos, é gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, tem 2 filhos, um de 9 e 10 anos, e é casada com Ângelo. Ela diz que ela é espírita de berço, mas que Ângelo é católico. Aliás, ela diz que ele é muito católico. Frequenta semanalmente as missas. E ela diz que está passando por um conflito muito grande. Porque ele, como todo católico, quer comemorar a Páscoa com a família. Quer fazer o almoço de Páscoa e estar lá. E todo ano ela diz que é sempre a mesma coisa, que ela quer fazer o almoço de Páscoa na casa dos pais dela, que são espíritas, e confraternizar com eles também. E aí chegam no impasse. Ela diz assim: Ângelo diz: não vou almoçar na casa dos seus pais na Páscoa, porque os seus pais são espíritas e não creem na Páscoa. E ela diz: eu não vou almoçar na casa dos seus pais, Ângelo, porque são católicos como você, mas não sabem nem sequer o significado da Páscoa. E ele diz assim: a religião espírita, a doutrina espírita, não cultua a Páscoa, não faz a semana da Páscoa, aquele histórico de Jesus. E o católico, sim. E ela fala assim: o que é certo, afinal de contas? A forma que a doutrina espírita tem de ver a Páscoa ou a forma que a Igreja Católica tem de crer na Páscoa? Eu não sei mais o que fazer. Também não sei como educar os meus filhos diante da religião. E temo que o nosso casamento acabe devido a tantas brigas pelo motivo da religião. Então, vamos ver aqui o que o Fabrício vem nos contando sobre a Páscoa. Fabrício, você esteve em Israel, você participou da faculdade lá, de pesquisas, foi em lugares históricos, lugares, aliás, que não é nem aberto a público, né? Conta pra gente o que é a emoção, como é estar lá, qual é o significado de tudo isso? Iraci, quando a gente para observar essa data, né, essa festividade, esse feriado da Páscoa, a gente tem que, na verdade, retomar como isso acontecia no início, lá no povo judaico, na nação hebraica. Aliás, eu falava numa curiosidade, né, que hoje
é exatamente o dia 14 do mês de Nissan, que é um mês do calendário judaico, que é diferente do nosso, porque o primeiro calendário judaico é lunar, ele se baseia do pôr do sol ao pôr do sol do dia seguinte. Então, ele começa às 18 horas aproximadamente de um dia e o dia se estende até às 18 horas do outro. Ou seja, é 18 horas hoje, aí que está começando o meu dia seguinte. Aí que está começando o meu dia Que seguinte. interessante. E, portanto, hoje, a partir das 18 horas, é 14 de Nisan, que é o dia exato onde se comemora a celebração do dia anterior ao Pessah, que é o dia onde se faz a celebração dos pães, dos vinhos e do cordeiro, que deu origem à celebração da Páscoa, apesar de hoje a celebração da Páscoa que a gente comemora secularmente, ela não guarda tantas proximidades com o que era feito naquela época. E o que era feito lá? Né? Acho que vale a gente retomar um pouquinho desse conhecimento. A história começa com o povo, na época o povo hebreu, isso está na tradição bíblica do Antigo Testamento, eles saem da sua região, da região da Caldeia e da Judéia, e se dirigem ao Egito, porque o povo passa por muita fome. Um pouco antes disso, a gente tem a história de José, filho de Jacó, é vendido como escravo para o Egito, lá ele assume um contexto religioso maior, ele se torna um maioral do Egito, e ele tem a capacidade de mediunidade onírica, ele interpreta sonhos, ele sonha e interpreta sonhos dos outros. Hoje a gente sabe que ele era um médium onírico, e ele fica muito bem com o faraó do Egito, mas o faraó morre, ele morre, outro faraó assume, e seu povo, que era o povo de Israel, diante da fome, vai até o Egito. E lá consegue alimentos e abrigo. Só que o povo começa a crescer, esses êxodos eram muito comuns, e o faraó da época começa a olhar para o povo judeu e fala, esse povo vai nos dominar. Ele vai nos expulsar da nossa terra. E ele começa a perseguir os judeus, subjuga os judeus e, por fim, escraviza os judeus. E eles ficam escravos por 400 anos. Gente, que loucura. 400 anos. E aí Moisés, que é filho do filho da nação, que estava fora do Egito, recebe um chamado para ir lá e libertar o povo. Dentro do contexto das 10 ações de Deus, né? A palavra pragas não é a melhor tradução, mas das ações que aquele povo se coloca, a última delas é a que dá origem à celebração da Páscoa judaica. O que é que acontece, Iraci? Eles estavam numa cerimônia, e eles estavam lá no Egito, numa cerimônia, e eles recebem a orientação, olha, você deve pegar um cordeiro, imolar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro no umbral da porta. E aqueles que fizerem isso, apenas os judeus iam fazer isso, porque apenas eles receberam essa orientação. Um anjo passará por sobre a sua casa, a casa que tiver aquele sangue imolado, e nada acontecerá. E com os egípcios aconteceu uma grande mortandade de filhos primogênitos. O Pessah, que é o nome judaico, o nome hebraico que dá origem à nossa Páscoa, na verdade é passar por sobre. É justamente esse movimento do anjo que passou por sobre aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro colocado, simbolicamente, claro, sobre seus umbraus. Depois desse movimento, o povo é libertado, o faraó é liberto, e eles vão para Israel. E em todo ano, neste dia de 14 de Nisan, o que é a cerimônia? Eles tinham que se reunir 4 dias antes, Iraci. Portanto, 4 dias atrás, eles tinham que pegar um cordeiro, colocar dentro da sua residência, e é um povo agropastoril, isso não é uma grande dificuldade para aquela nação. Devemos lembrar que o povo judaico se reúne ali na bacia chamada Sírio-Palestina, próximo ao Mediterrâneo, e eles vivem de agricultura, vivem de pecuária. Quando a gente vê Jesus no Novo Testamento, toda a simbologia que ele usa, o reino dos céus é semelhante a um pescador, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, o reino dos céus é semelhante a um trigo. Jesus manipula esse contexto agropastoril, que é a natureza deles. Exatamente, era o que eles conheciam. Então eles pegam um cordeiro, 4 dias antes, põem dentro de casa, e no dia 14 de Nisan, eles sacrificam o cordeiro e comem o cordeiro. E tem mais, né? A cerimônia da Páscoa, eles comem isso com ervas amargas, eles comem isso com um ovo, que não é o ovo de chocolate, nem tem coelho na história. Esse ovo, na realidade, ele representa, porque o ovo ele é frágil, mas quando você submete ele a temperatura muito grande, ele cozinha e ele fica rígido.
Então esse ovo simboliza a rigidez do povo judeu diante das dificuldades do Egito. Olha. A erva amarga simboliza as dificuldades, as angústias que eles passaram, o amargor dos tempos de escravidão do Egito. E o cordeiro, Iraci, é, na verdade, uma simbologia de sofrimento e de dor. O que essa cerimônia está querendo trazer é que isso, porque você coloca um animalzinho na sua casa, ele fica quase que um membro da família. 4 dias ali. Algum tempo depois você sacrifica ele, naturalmente isso remete Uma dor. à angústia, ao sofrimento que aquele momento de libertação provocou para os egípcios e também para os judeus. Uma dor que eles nunca mais quereriam passar por estarem novamente escravizados. A cerimônia do Pessá é uma cerimônia que glorifica a Deus, Iraci, pela libertação do povo. Então, é uma cerimônia religiosa, profunda, de agradecimento a Deus, na visão judaica, por eles terem sido libertados do jugo do Egito. E aí essa cerimônia acontece ainda hoje, se você for lá de repito hoje, né, é uma cerimônia longa, uma cerimônia como toda a festividade judaica que dura 7 dias, a Páscoa dura 7 dias, existem outras festividades, e essa cerimônia ela tem todo esse ritual. Na época de Jesus, essa cerimônia era comemorada, inclusive esse período pascual, que Jesus se utiliza desse período como um símbolo dele, ele reúne seus apóstolos, leva ao cenáculo. Esse lugar assim, ainda está preservado, o que acredita-se ser o lugar, pelo menos próximo de onde Jesus esteve. A arqueologia permite você reconstruir os possíveis lugares onde Jesus esteve. Na cidade de Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém, ele vai a Jerusalém para os momentos finais, ele já imaginava o que aconteceria, ele reúne seu colégio apostolário e leva para Jerusalém. E ele vai e celebra, em 14 de Nisan, uma cerimônia, a famosa última ceia, é uma comemoração do Pessá. Aquela última ceia a comemoração. É isso. Parte-se o pão, pega-se o vinho, e ele está comemorando isso com os seus apóstolos. Ele foi para fazer essa cerimônia. Olha! Então Jesus, na realidade, ele mais uma vez está se aproveitando da cerimônia judaica, entendendo que isso faz parte do contexto religioso, cultural do povo judeu, que ele nunca foi contra, porque Jesus foi contra a hipocrisia dos sacerdotes, a maldade daqueles que tinham recursos e não eram misericordiosos, mas ele respeitava a lei. Foi a lei que ele mesmo tinha dado algum tempo atrás para os judeus, então óbvio que ele respeitava a lei. O que ele fez foi pegar aquela cerimônia, reunir os seus 12, que foram a Jerusalém por causa da Páscoa. Existia uma tensão, os sacerdotes no Sinédrio, o Sinédrio está preservado junto ao que se restou do templo, né? Obviamente preservado em registro histórico, mas você consegue reconstituir a casa de Herodes. Quando a gente teve em Israel, você consegue ver os palácios de Herodes, o chamado Palácio de Davi, os lugares onde existiam os presídios, que eram onde as pessoas eram conduzidas subterrâneos debaixo do templo. Você consegue ver os chamados mikveh, que são os banhos, onde o judeu tinha toda uma questão de pureza ritual. Eles entravam eles se banhavam muito por uma questão ritualística religiosa, não só por uma questão de higiene. A lei judaica prescrevia a necessidade de diversos rituais. A gente encontra, depois que Jesus nasce, Maria e José indo ao templo, porque o templo é o lugar onde a certidão de nascimento era no templo. Eles foram lá anunciar o nascimento de Jesus. E Maria e José e Jesus se banham, porque isso fazia parte da ritualística da lei. Então, Jesus se aproxima da Páscoa e do templo, ele reúne seus apóstolos e comemora uma cerimônia de Pessá. Só que ele transforma essa cerimônia e fala, olha, a Páscoa significa para os judeus uma celebração da vitória. Apesar da gente estar aqui em um ambiente onde simbolicamente há a dor do cordeiro, que simbolizaria os primogênitos que foram mortos, e agora nós não temos a morte dos primogênitos porque Deus nos libertou, mas vocês vão passar por uma outra dor. Quem vai morrer agora é um outro primogênito. E quem vai nos deixar agora, ou quem vai deixar vocês vão sentir talvez a maior dor de toda a sua vida. Então Jesus se apropria do simbolismo da Páscoa, desse sentimento religiosamente impactante e profundo de angústia, e oferece para os apóstolos uma outra visão do que seria um novo cordeiro, ele.
O que o cristianismo faz depois é sacralizar o pão como corpo de Cristo, o vinho. Jesus estava usando uma outra simbologia, que não era a simbologia judaica original. Hoje, o judeu não considera o pão um corpo de alguém, nem o vinho que eles usam o corpo de alguém, o sangue de alguém. Eles simplesmente se utilizam dessa simbologia porque isso é da cultura e porque isso significava, na verdade, a libertação de Deus que os permitia plantar e colher. Não é corpo e sangue. Mas Jesus fala, olha, esse pão que vocês estão comendo aqui pode significar outra coisa. Encara que isso aqui é o meu corpo. Esse copo de vinho, encara que ele está, na verdade, dizendo, olha, eu vou embora. Eu vou desencarnar. Ele está despedindo ali, né? Nossa. Vocês vão sentir uma dor imensa. E toda vez que vocês sentirem alguma dor assim, lembra de mim. Aliás, Jesus usou essa metáfora em diversas vezes. Porque Jesus, esse templo aqui vai ser destruído. Esse templo é o meu corpo. No terceiro dia ele vai ser reconstruído. Ele estava se referindo a ele. A ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou eu de novo. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ele estava o tempo todo se referindo a ele. Então ele se apropria da cerimônia da Páscoa judaica para lembrar os apóstolos do que vai acontecer com ele e para fazê-los manterem-se firmes, apesar do que aconteceria dias depois, na verdade 3 dias, que seria o seu sacrifício. Essa cerimônia permanece, e aí para nosso ouvinte, né, eu acho que a gente pode oferecer a ela uma visão de que a cerimônia em si, ela não guarda nenhum tipo de problema para nós espíritas. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aliás, se guardasse, Jesus não teria participado dela. Com certeza. Não existem relatos de que Jesus tenha participado de nenhum ato sacrificial, Iraci. Mas Jesus esteve no templo e em nenhum momento ele falou contra o que acontecia de sacrifício, porque ele entendia que isso fazia parte da cultura religiosa da cultura judaica. da época, né? Ele trouxe um novo entendimento, ele pregava o amor, ele estava preocupado com outras questões muito mais completas e complexas. Falava, olha, ao invés de você sacrificar um animal, você tem que amar o seu próximo. Ao invés de você oferecer o dinheiro no templo porque você acha que isso é obrigatório, você tem que doar para quem precisa. Você tem que acolher as pessoas. Então Jesus se utilizava dessa simbologia oferecendo o evangelho do amor. E na Páscoa, ele não deixou de se apropriar da simbologia para oferecer para os apóstolos o evangelho do amor. A gente, como espírita, né, não tem ritualística, porque a gente já deixou isso. A gente não faz aquele ritual do cordeiro, como o judeu faz até hoje. Exatamente. A gente não precisa, a gente entende que não é e mais necessário. O católico não é judeu. E, portanto, ele faz um ritual diferente. Ele pega a parte final da cerimônia, Jesus faz, isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue, persistir em fazer essa memória de mim. E, inclusive, ao invés de fazer anualmente, que é a natureza da cerimônia judaica, eles fazem em toda a comemoração da missa. É a celebração da missa na Eucaristia da missa católica. O que em si também não é tão problemático. Porque o importante não é o símbolo, né, Iraci? A liturgia. O importante é a gente entender o que há por trás disso. Exato. O importante é a gente entender o que Cristo estava querendo dizer com a gente, da gente estar próximo, da gente cuidar uns dos outros, da gente se amar e da gente entender que mesmo em momentos de dor, e talvez seja o que está acontecendo com a nossa amiga, né, ela perceber que o Evangelho de Jesus oferece muito mais do que uma comemoração pascual. Porque o que Jesus trouxe, né, e isso que ele quis dizer ali, todo o ministério que ele fez 3 anos antes, preparou os apóstolos e a nós para entender, né, as nossas relações em outro patamar. Jesus lidou no colégio apostolário, eu não canso de falar isso, Iraci. Ele tinha cobrador de impostos, que era o caso de Mateus. Ele tinha um homem que tinha uma voracidade enorme pela política, que era o caso de Judas Iscariotes. Ele tinha pescador, que era o caso de Pedro. Então ele conseguiu reunir. Ele tinha um zelote, que era quase que um guerrilheiro, alguém que queria destruir Roma na espada. Jesus foi o único que conseguiu colocar esses 12 homens juntos, assim. Ninguém mais conseguiria. E ele consegue, então, harmonizar aquilo porque o amor dele, imagina, era tão grande e o que ele falava era tão profundo que essas pessoas deixavam de lado essas questões e iam na linha do amor. Eu acho que a Páscoa, Iraci, ela traz pra gente não só, ou não mais, sabe, Iraci, esse sentimento de angústia, que é o original dela, mas ela traz um outro sentimento, que é o sentimento que Jesus acabou com todo o mal, ou que o evangelho dele pode significar pra gente um amor e um bem que faz a gente superar tudo isso.
E aí Exato. eu entendo, né, que uma cerimônia dessas, né, e ofereço talvez esse convite de reflexão para a nossa amiga, ela não pode dividir um casal, ela não pode significar, porque é um detalhe de uma tradição religiosa e de outra tradição religiosa. Um detalhe dos católicos, que tem o seu ritual, e uma ausência desse ritual na nossa tradição cristã Mesmo espírita. porque o ritual que existia lá, ele era judeu. Exatamente. Então, não era nem católico, nem espírita, nem evangélico, nem outra religião qualquer. Exatamente. Então, o fato de nós querermos confraternizar num almoço a família, não importa a religião que seja, porque a gente está ali confraternizando como se estivesse recebendo Jesus na nossa casa, não é isso? Exatamente, E Iraci. no sentido de não receber ele em casa após uma festa onde ele vai ser sacrificado, ou onde ele foi sacrificado e ressuscitou. Não, Não é isso. receber ele, o amor dele, o que ele trouxe. Exatamente, Iraci. Eu tenho a mesma compreensão. Eu entendo que Jesus se apropria de uma cerimônia em que pese o fato de ser ritualística e religiosa, mas ele estava com o espírito da festividade, da comemoração, do convívio, de estar com os seus 12. E, aliás, ele fez isso várias vezes. Ele foi a casamentos. Aliás, ele começa seu ministério nas bodas de Caná, onde ele multiplica o vinho no casamento. Exatamente. Então, o tempo todo... Jesus era alegre. Jesus era alegre, ele não era um ranzinza, ele era alegre, ele participava da comunidade. Aliás, ele era acusado, Iraci, a gente pega isso no texto, e alguns judeus, sobretudo os mais ortodoxos, ainda utilizam isso como crítica para dizer que Jesus não é o Messias, porque nessa questão do judeu de ritualística, de pureza, eles se afastam da vida social típica. Um judeu ortodoxo, Iraci, hoje em Israel, a gente viu lá, tem uma vida muito restrita. As esposas quase não saem de casa. Os seus filhos têm uma série de restrições de convivência prática. Não é uma vida tradicional como a gente tem aqui. Imagina 2000 anos atrás. Nossa Se Senhora! você fosse filho de um sumo sacerdote ou de um Eu já tinha sido igualada. Então havia... Jesus, na verdade, tem um posicionamento contrário a isso. Ele falou, não, gente, meu Deus é um Deus de amor, de alegria. Meu Deus quer abraçar todo mundo. É isso que a gente quer. Então ele tinha uma postura diferente. Não é de ritual. Ele mostrava simbolicamente para que a pessoa compreendesse dentro daquela cultura que ela vivia. E não Exatamente. que ela acrescentasse, criasse um outro ritual na vida dela. Exatamente. E quando o ritual era útil para Jesus dar um ensinamento do amor, como foi o caso da Páscoa, ele participava. Mas quando o ritual, era só rigor da lei, e não trazia as pessoas para o verdadeiro sentimento, como Joana nos ensina, para a reflexão profunda do ser, para uma verdadeira avaliação do que você está fazendo com a sua encarnação, ele não participava. Jesus, por exemplo, ia no sábado, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ia no sábado e curava as pessoas na sinagoga, que devia ser uma coisa irritante demais para os judeus e para os rabinos, porque o sábado é o dia do descanso para os judeus, eles não fazem nada. E aquele que quer ser curado, ele precisa, ele está buscando socorro, ele precisa de socorro. Pouco importa o dia que é. A dor que ele está passando é uma dor contínua. Imagina, se Jesus vai ficar, não, olha só, espera o pôr do sol de amanhã, porque agora não pode, porque a lei diz que eu não posso te curar. Então amanhã às 18 horas você me procura aqui nessa... Jesus, isso não tem o menor cabimento dentro do amor de Jesus. E a lei, e a gente também encontra isso lá, né? A lei não deixava você fazer uma série de trabalhos, Iraci, mas outros podiam. É a crítica que Jesus faz. Se você tinha, por exemplo, um animal era importante, imagina uma vaca, uma ovelha grande, e caísse num buraco e ela fosse morrer, a lei te permitia você ir lá e tirar. Mas eu não podia te curar no sábado. Isso era uma hipocrisia muito grande, não era? Exatamente. O que você... Ou seja, que é mais eu importante? vou salvar a vaca, mas a vida humana pode morrer. Então, Jesus passa pelas plantações, colhe espigas e milho e dá para os seus apóstolos, e ele é acusado. Olha lá, Jesus está colhendo no sábado, não pode. Hipócritas.
não entenderam a lei do meu Pai. Então, quer dizer, a lei também tinha a sua ritualística. Jesus é acusado de não lavar as mãos antes de fazer suas refeições, ou de comer determinados alimentos que a lei prescrevia. Fala, não é o que o homem põe na boca, é o que sai da boca do homem que está no seu coração. Contamina, Então, ele usa o tempo todo a ritualística a favor do que ele vem fazer, que é pregar o evangelho do amor e divulgar o reino de Deus. E hoje a gente tem uma leitura, não é, Iraci, diante dessa ritualística muito mais tranquila, eu diria uma leitura mais madura até, de não recriminação ou discriminação, mas a gente entende que não é necessário. Na nossa casa não haverá hoje uma cerimônia de imolação de cordeiro ou de aspersão de sangue, porque a gente entende que o evangelho superou tudo isso. O que a gente tem que fazer é ajudar o nosso próximo. Seja porque sábado, seja domingo, seja... Se fosse cobrar do católico esse ritual, ele teria que molar o cordeiro, pintar lá a casa, deixar o cordeiro 4 dias. Ninguém vai fazer isso. Pois é. Né? Então... faz parte da nossa cultura, né? É simbólico o quê? Reunir a família. É isso que é importante. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é uma disputa de qual é o certo, qual é o errado. Né? Ele não foi falar ali, não. Olha só, a Páscoa é algo errado. Não, então o pão simboliza meu corpo, o vinho simboliza meu sangue. E onde que estava isso? Não. Jesus era muito mais superior, eu diria até, e muito mais tolerante com essas questões. E a gente também tem que ter esse olhar. Porque, por conta, Iraci, e aí avançando um pouco na história, você sabe que o cristianismo, por exemplo, para datar a Páscoa, isso aconteceu 400 a 500 anos depois da morte de Cristo num concílio, que é o concílio de Nicéia. E alguns bispos chegaram a ser mortos, e papas mandaram matar, porque alguns outros discordavam da sua opinião de quando deveria ser a data da Páscoa. Então, quer dizer, gente, como pode? O aprisionamento a um ritual pode nos conduzir às últimas consequências, totalmente contrários, não só ao que Jesus trouxe na Páscoa dele, mas como, inclusive, a própria cerimônia de Páscoa significava desde a sua origem, que é a libertação de Deus. É justamente o contrário. Durante os 400 e poucos anos de escravidão, não existia a Páscoa. Não existia a Páscoa. Dentro do Egito, não. Passou a ser após a libertação. Após a libertação. Na época de Jesus, inclusive, até a época de Jesus, e até hoje, viu, assim, existem 3 grandes comemorações. A Pessah, que é a Páscoa, a cerimônia do Yom Kippur, que é outra celebração, e a cerimônia das barracas, ou das tendas. O Evangelho também relata Maria e Jesus indo a essas cerimônias. Então isso começou muito há tempos, tem um significado todo característico da vida judaica, da sua ritualística. Isso faz parte da cultura do povo judeu, e Jesus participou disso tranquilamente. Eu acho que o que a gente pode pensar, Iraci, é justamente o que você falou. Essas cerimônias que fazem parte da tradição religiosa até sincrética do povo brasileiro, que a gente comemora muito, às vezes de fato a gente não sabe exatamente o que a gente está comemorando, mas elas deveriam servir para nos unir, para reforçar os laços familiares que nós temos. Se a Iraci pensa em algo para uma cerimônia, porque a Iraci é uma cristã espírita, tem uma tradição, e eu sou católico e tenho uma outra tradição, isso não deveria nos impedir de partilhar a fraternidade das celebrações que, a princípio, não deveriam nos afastar. Até porque nós estamos falando de uma celebração, de novo, né, que Jesus Cristo participou ou autorizou que fosse continuada. É razoável esperar, Iraci, que nas congregações do primeiro século, logo depois que Jesus morreu, houvesse o chamado ágape cristão, que acontecia aos domingos, a celebração do pão e do vinho. A gente tem Atos dos Apóstolos, relatos que mostram que Pedro e Barnabé e outros, Tiago ali em Antioquia, iniciaram essa celebração. O apóstolo Paulo já entendia que isso não era necessário, porque ele falou, olha, Cristo veio para nos ajudar a ter uma outra compreensão. E Paulo era judeu. Paulo era judeu. Tá aí, ó. Paulo era judeu. Mas quando ele vai à congregação em Corinto, em Éfeso, em Tiatira, ele fala, olha,
vocês têm que adorar, como Jesus falou, tem que adorar a Cristo em espírito e em verdade. Você não precisa mais ser circuncidado, você não precisa mais se preocupar com o que você come, você não precisa mais fazer os rituais. A lei, a gente pode deixar de lado, vamos seguir o evangelho de Jesus. Então você vê que mesmo dentro do colégio apostolar já se começa a ter um entendimento de que determinadas questões ritualísticas não são o essencial. Mas Pedro, Paulo e os apóstolos confraternizavam entre si. Eles se encontravam. Atualmente, em Jerusalém, enfim, naquele local onde se cultuou, passou toda essa história, nessa raiz, eles ainda botam cordeiro dentro de casa, essas coisas todas? Não, existe a maior parte da população não faz mais isso. As cerimônias, elas com o tempo, né, essas cerimônias foram alteradas. Grande parte da lei, ou uma parte significativa, talvez não grande parte, mas uma parte da lei não é possível mais ser cumprida porque, por exemplo, alguns dos 613 requisitos da lei, alguns só eram possíveis ser cumpridos no templo, e o templo não existe mais. Então a característica cultural mudou de tal forma que a lei não é nem possível de ser integralmente cumprida. Existem outros requisitos envolvendo mulheres, envolvendo os homens, que a característica cultural atual, inclusive no Estado de Israel, tornam muito difíceis em função da vida. Jejuns muito longos, dias de muito tempo sem trabalhar. Então, em algum momento, isso conflitou com os nossos dias atuais. O que a gente tem hoje, e aí, depois que o templo foi destruído, a gente tem o início das sinagogas. Já existiam sinagogas em Jesus, o templo estava num único lugar, que era em Jerusalém, mas no norte, onde tinha judeu, você tinha que ter algum lugar para adoração a Deus. Esse lugar era a sinagoga. Você vê que tinha sinagoga lá na Grécia, você tinha sinagoga em Roma, porque tinha judeu lá. O templo estava aqui em Jerusalém. Então lá, se eles precisavam se reunir no sábado, não dava para vir até o templo e voltar. Eles iam na sinagoga, que era o lugar de Deus. Com a destruição do templo, a sinagoga assume o papel. E o rabino assume o papel que eram dos sacerdotes, Iracy. E por que eu estou te dizendo isso? Porque são esses rabinos que criam a chamada tradição rabínica e reescrevem os requisitos da lei. E são eles que dizem como é que a gente comemora a Páscoa lá hoje. Olha só, então também não é comemorada da mesma forma que era. Existe uma aproximação ao que era feito, por tradição, por fé, por religiosidade, mas alguns rituais não necessariamente são os mesmos. O que se faz tradicionalmente se começa antes uma preparação para a Páscoa, uma preparação ritualística, de jejum, de oração, de muita leitura. E nos dias da Páscoa, inclusive o dia de hoje, o sábado, nós vamos entrar no Shabat daqui a pouco, que é às 18 horas de sábado para as 18 horas de domingo. Desculpa, nós estamos saindo do Shabat. Às 18 horas de sexta para as 18 horas de sábado, que é o sábado. E os judeus ainda guardam o sábado. Se você for em Israel, depois de 18 horas de sexta-feira, você vai encontrar um monte de loja fechada. Você vai encontrar restaurante fechado. Você vai ter comércio, vai ter ônibus não circulando e você vai ter áreas do aeroporto que não são abertas. Olha só. Então eles guardam o Shabat. Agora, existe sim, hoje nós estamos em outros tempos, né, Iracy? Existe um conceito de religiosidade atenuado pelo conceito do que a gente tem da sociedade civil. Então, um hospital vai estar funcionando, você vai chegar num hotel. É curioso, quando eu estava lá no sábado de manhã, nós estávamos em pleno Shabat, eles deixavam café pronto, os pães e tal, mas grande parte dos atendentes, dos garçons, não estavam trabalhando porque era sábado. Nas recepções que tinham 2, 3 atendentes, tinha um só porque era sábado, mas tinha sempre alguém trabalhando. Olha então só. Há uma acomodação da possibilidade do ritual para aqueles que são judeus ortodoxos, mas há, de forma geral, a participação dos outros ou daqueles que querem seguir a sua vida, não tão ritualisticamente. E o ritual da Pessah, ou da Páscoa, é comemorado sobretudo com jejum, oração e algum alimento específico, mas sem sacrifício, sem rituais. Né? Isso... Esse jejum é de quanto tempo? Depende da tradição rabínica, viu, Iracy? Mas em alguns casos você pode chegar a um jejum de 3 dias, alguns até de 5 dias. Nossa! São longos. O que se faz, na verdade, é comer muito pouco, e o que se come é amargo, para remeter lá ao período da escravidão, onde você tinha abstinência de comida. Quer dizer, você está, na verdade... A questão não é tão o jejum, sabe, Iracy? É você relembrar daquilo que o seu povo passou e que agora você não precisa mais, porque Deus te libertou. E isso gerar em você um sentimento de gratidão a Deus.
Um sentimento de reverência, inclusive. Ah, E é por isso que Jesus se utiliza desse símbolo. Porque no fundo ele vai falar, você vai passar pelo sentimento de não me ter mais encarnado fisicamente, mas fica tranquilo, porque daqui a pouco eu estou de volta. E aí você vai ter outra gratidão. Jesus se utiliza desse símbolo de forma maravilhosa. Agora, os judeus ortodoxos e os que não são tão ortodoxos, eles convivem bem nessa situação. Convivem. Você, né, no Shabá, é uma cerimônia belíssima, eu estive no templo, né, no que sobrou do templo, na verdade. O templo ficava sobre um monte, né? Uhum. E esse templo não existe mais, ele foi destruído lá atrás pelo Império Romano, em 70 era comum, 2000 anos atrás. O pé do monte ele foi feito por Herodes, ele tem uma base. Essa base ainda existe, o chamado Muro das Lamentações, Iraci, cujo nome correto é Muro Ocidental e não Muro das Lamentações. Um judeu não chamaria o Muro das Lamentações, porque eles não vão se lamentar, eles vão lá para orar, eles vão lá para cultuar seu Deus, eles fazem, por isso é Muro Ocidental, na face ocidental do que sobrou desse muro do templo. E colocam os papeizinhos. Colocam os papeizinhos. Existe uma divisão de homens e mulheres, eles são muito ainda patriarcais. Então tem um pedaço do muro que só entra homens, outros que só entra mulheres. Eu fui lá no muro, eles me deram o kippazinho, que é uma característica do povo judeu, para você entrar em reverência. No sábado, essa celebração acontece de 18 horas de sexta até 18 horas de sábado, é o Shabá, e você tem, Iraci, uma energia excepcional nessa celebração. Eu vi muitas lágrimas, inclusive eu me emocionei muito quando lá estive, porque você vê homens e mulheres de bem, com a sua tradição religiosa, profundamente ciosos do seu compromisso com Deus, ali exercendo a sua tradição e adorando a Deus dentro do seu contexto religioso. Olha que coisa. E você vê ortodoxo, você vê não ortodoxo, você vê judeu progressista, inclusive, como eu, diversos visitantes do mundo inteiro compartilhando, para nossa amiga, compartilhando uma cerimônia completamente, tradicionalmente judaica com não-judeus como eu, que estava lá. Mas que me aproveitei da beleza, da felicidade que estava ali. Muito lindo. Eu acho que ficou bem estruturado agora para o casal compreender que não há mais distinção, nem ritual, porque o ritual já não é mais original. Então, a não ser união. Exatamente. Fabrício, em uma palavra, uma emoção para Maria da Graça reconstruir. Tolerância. Tolerância e a emoção da fraternidade, ou da compaixão, acho que é essa. Vamos aproveitar a presença do seu esposo, ou da família dele, ou da sua família, e ele na sua família, para a gente aproveitar a união de Jesus e dos judeus. Exatamente. Ou, por que não, juntar todas essas famílias na casa de vocês. Exatamente. Não precisa sacrificar cordeiro nenhum, só fazer um bom jantar e tá todo mundo feliz. Sacrifica a língua que fala mal do outro, que critica. Não precisa de erva amarga, não precisa de nada disso. Só tá todo mundo valoriza o amor. Exatamente. É isso mesmo. Fabrício, obrigada pela sua presença novamente em nosso programa. Muita gratidão. Realmente foi excelente. Obrigado. Muito obrigada. Prazer. Agora, depois de todos esses esclarecimentos que o nosso querido Fabrício nos trouxe, Maria da Graça, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: qualifique e redirecione o medo enfrentando-o. Pessoas inseguras manifestam a característica do ser egoísta. Vivenciam o temor da perda, seja de algo ou de alguém, e isso leva o indivíduo a querer trazer tudo para si mesmo. Portanto, o esforço deve ser concentrado no sentido inverso, ou seja, na superação da insegurança. Coloque-se de forma mais tranquila diante da vida
e acreditar que não precisa controlar tudo. Então, a doutora Nise nos diz de forma bem clara que nós nos preocupamos com antecedência pelas coisas, ao invés de buscarmos pacificamente, serenamente uma solução. Nós nos paralisamos pelo medo. Ora, todos os casamentos, os relacionamentos, existe dois lados. O lado de um e o lado do outro parceiro, que cada um já vem de uma estrutura familiar diferente, de costumes diferentes, de relacionamentos diferentes, traz como espírito uma bagagem diferente. Então, quando esses dois seres, esses parceiros se unem, o que acontece? Nós vamos iniciar uma vida a dois, tornando-nos os dois um numa mesma história. E eu venho juntando a minha bagagem, a educação que eu tive, os meus pensamentos, a minha forma de agir com a do meu parceiro. E nós vamos construir, através do amor, através do relacionamento, do entendimento e principalmente do respeito, a nossa estrutura, a nossa visão da vida. Eu não tenho que ter a mesma visão da vida que os meus pais e meus irmãos. Da mesma forma que o meu marido, o meu companheiro, o parceiro, a minha parceira, também não tem que ter da vida a mesma visão, opinião que recebeu dos seus pais dentro do seu lar. Agora nós temos um outro lar, construímos um lar e os outros passam a ser nossos familiares. Nós manteremos uma relação, um convívio. E dentro desse convívio de Páscoa, nós podemos ali confraternizar, não importa qual é a visão, qual é a religião. Meu filho, ele é um pastor da igreja evangélica. E nós temos o respeito um com o outro, a visão do outro. Ele compreende parte da doutrina espírita, porque ele começou muito novo, mas eu soube respeitá-lo da mesma forma que ele sabe me respeitar. A nossa visão tem as diferenças, mas nós não ficamos disputando qual é o certo, qual é o errado, e aprendemos a não julgar o outro. Se na sua visão é assim, eu respeito e não quero qualificar a sua visão, não quero mudar a sua forma de ser e julgar você se você está errado ou certo, mesmo não tendo concordância com a minha visão. Afinal de contas, quem é que pode dizer exatamente qual é o certo e qual é o errado? Nós vimos aqui com o Fabrício, que é pesquisador e trouxe todo um histórico para que a gente estruture. Agora, trazer conflito dentro do nosso lar por causa da bandeira católica, espírita, evangélica, ubandista, seja lá o que for, não vale a pena. O amor tem que superar tudo isso. Nós temos que nos unir e aprender a respeitar a visão do outro. Eu não concordo com você, mas a sua visão é essa. Ok, eu respeito. Eu vou com você na sua missa, na missa que você vai, e você vem comigo no centro espírita. Qual o problema? Não tem problema. Quando tem eventos, muitas vezes, homenagens às mães, algumas coisas,
dentro da igreja evangélica, onde meu filho é pastor, e ele me convida, eu vou. Eu vou porque o Deus é único. Jesus é único. E ele veio, trouxe uma história e ensinamentos. Ensinamentos do amor. E andou naquela época conforme a cultura da época. Então, quando eu convido meu filho para um congresso espírita, para alguma coisa que nós fazemos, ele vem. E mais, ele ajuda trabalhando. Por quê? Porque nós respeitamos as diferenças. Nós não julgamos um ao outro. Nós respeitamos as diferenças, compreendendo que diferença não significam erros. Então, o amor deve superar e unir sempre. Nunca criar conflitos pela causa da religião. Lembre-se, vamos todos para o mesmo lugar. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa Reconstruindo Emoções, nos escreva, nos envie a sua história, qual a sua dificuldade, o seu problema, o seu conflito, para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, a sua história estará sendo reconstruída aqui, na TV Mundo Maior. Então, beijinho carinhoso, cheio de muita paz, muito amor e, acima de tudo, união.